Olá! Chegamos ao capítulo 2 deste volume e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre morfossintaxe. No tópico 1, nós vamos estudar um pouco mais a respeito do predicativo. Predicativo é a função sintática que apresenta um estado ou uma qualidade. Esse estado ou essa qualidade pode ser atribuída tanto ao sujeito quanto ao objeto. Portanto, existem dois tipos de predicativo: o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Por exemplo, se eu digo os meus alunos são divertidos, eu trouxe na minha frase uma característica, uma qualidade, divertidos. Essa característica ela é atribuída ao sujeito da oração, os meus alunos. Portanto, a função sintática do adjetivo divertidos é a de predicativo do sujeito. Porém, se eu digo eu acho os meus alunos divertidos, a característica divertidos não é mais atribuída ao sujeito, que sou eu. Quem são divertidos são os alunos. Alunos é o termo da oração que exerce a função sintática de objeto. Eu acho meus alunos divertidos. A característica, portanto, foi atribuída ao objeto da oração. Portanto, divertidos agora é um predicativo do objeto. No capítulo 2, nós vamos estudar os tipos de sujeito. Quando eu digo eu acho os meus alunos divertidos, o sujeito da minha oração é eu. É um sujeito formado por apenas um núcleo, eu. Portanto, esse sujeito é um sujeito simples. Mas se eu digo, por exemplo, eu e outros professores achamos os nossos alunos divertidos, o sujeito agora é eu e outros professores. O meu sujeito agora tem dois núcleos, eu e professores. Portanto, trata-se de um sujeito composto. Sujeito composto, portanto, é aquele sujeito que possui dois ou mais núcleos. Mas se eu dissesse, achamos os nossos alunos divertidos, quem seria o sujeito dessa oração? Para descobrir quem é o sujeito da oração, você faz a pergunta ao verbo quem achamos. A resposta só pode ser uma, nós. Mas eu não disse nós achamos. Eu disse apenas achamos os nossos alunos divertidos. Você sabe quem é o sujeito da oração, embora ele não esteja expresso. A esse tipo de sujeito nós damos o nome de sujeito desinencial. Sujeito desinencial, portanto, é aquele que não está expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado a partir da desinência do verbo. E o que é desinência? Desinência é a terminação do verbo. Quando você diz achamos, a terminação mos só pode ser atribuída a nós. Embora eu não tenha pronunciado o sujeito, você consegue identificá-lo a partir da terminação do verbo. Portanto, o sujeito desinencial é aquele que nós descobrimos a partir da desinência verbal. Há ainda um quarto tipo de sujeito que não está expresso na oração, mas ele também não pode ser identificado. É o chamado sujeito indeterminado. Se eu digo, por exemplo, pegaram o meu lápis, eu não posso dizer que o sujeito da minha oração é eles. Pode ter sido apenas uma pessoa que pegou o meu lápis. Como eu não sei quem é, eu coloquei o meu verbo no plural. Pegaram meu lápis. Sujeito indeterminado, portanto, é aquele que não está expresso na oração, nem pode ser identificado. Para concluir os nossos estudos sobre os tipos de sujeito, o tópico 3 traz ainda o conceito de sujeito inexistente. É o quinto e último tipo de sujeito que nós vamos estudar. Como o próprio nome já diz, inexistente. O sujeito é o termo responsável pela ação verbal. Porém, existem verbos a quem não podemos atribuir aquela ação. Por exemplo, os fenômenos da natureza. Não podemos atribuir um fenômeno natural a nenhum ser. Ninguém pode praticar, por exemplo, a ação de chover, ou de trovejar, ou de relampejar. A esses verbos, nós damos o nome de verbos impessoais. Então, quando o verbo de uma oração é impessoal, nós dizemos que o sujeito é inexistente. Existem três tipos de verbos impessoais:
aqueles que indicam fenômenos da natureza, como chover, trovejar, relampejar, ventar, entre outros. O verbo haver, quando ele significa existir, se eu disser, por exemplo, há muita gente na sala, o verbo haver tem sentido de existir, portanto, o verbo haver é um verbo impessoal e nessa oração não há sujeito. E por fim, os verbos que indicam tempo decorrido. Por exemplo, faz tempo que não o vejo. Eu não posso atribuir a nenhum ser o verbo fazer. Faz tempo que não o vejo. Esse verbo, portanto, é um verbo impessoal. É um verbo que não possui sujeito. O sujeito dessa oração, portanto, é inexistente. Chegamos ao tópico 4 do nosso capítulo. No tópico 4, nós vamos falar sobre as vozes verbais. Nós estávamos falando sobre atribuir a algum ser a ação verbal. Quando nós estudamos as vozes verbais, nós vamos fazer a relação entre sujeito e verbo. De que forma? O sujeito, ele pratica a ação daquele verbo ou ele recebe a ação expressa por aquele verbo. Dessa forma, existem 3 vozes verbais: a voz ativa, a voz passiva e a voz reflexiva. Qual a diferença? Nós dizemos que um verbo se encontra na voz ativa quando o sujeito, ele é o agente, é ele quem pratica a ação expressa por aquele verbo. Dizemos que a voz verbal é passiva quando o sujeito, ele é paciente, ele recebe a ação verbal. E dizemos que a voz verbal é reflexiva quando o sujeito, ele é ao mesmo tempo agente e paciente da ação verbal. Por exemplo, se eu digo eu abracei o meu colega, o sujeito eu praticou a ação de abraçar. Então ele é um sujeito agente. Nós dizemos que este verbo está na voz ativa, já que o sujeito eu pratica uma ação. Mas se eu digo, eu fui abraçado por meus colegas, o sujeito eu recebeu a ação de ser abraçado. Por isso eu digo que a voz verbal desta oração é a voz passiva. Agora, se eu digo, por exemplo, nós nos abraçamos, o sujeito nós praticou a ação de abraçar, porém ele também é paciente, ele recebe essa mesma ação. Então eu digo que o meu verbo está na voz reflexiva. Entenderam? Até a próxima!